Seja muito bem-vindo à primeira temporada do SuperaCast, um podcast que vai te mostrar que não existe limites nem segredos para você que tem o desejo de empreender. E a nossa missão aqui é trazer empreendedores com histórias reais que se superaram em meio às dificuldades de altos e baixos dos negócios, mas hoje já colhem bons frutos de suas decisões passadas. Aqui do meu lado está Anderson Papacídio, meu amigo, meu sócio, um louco que acreditou nesse projeto, e nós estamos aqui hoje para fazer o nosso melhor. Na minha frente tem os meus amigos e convidados, que ele, aos 14 anos, começou a empreender vendendo pão na saída do terminal do trem no Rio de Janeiro. Em 2006, ele conheceu a sua princesa, que hoje é sua esposa, e eu tenho o imero prazer de receber vocês aqui. Sejam bem-vindos ao SuperaCast, Vinícius Rodrigues e Carol. É uma honra ter você. Prazer, Cássio, muito obrigado, Anderson. É um prazer imenso poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da nossa história de vida e que, de fato, tudo que for falado aqui hoje, tudo que for compartilhado, essa história não foi criada só por mim, por isso que eu fiz questão de trazer a minha esposa aqui hoje para estar comigo, porque ela que tem caminhado ao meu lado desde 2006 e ela que tem construído cada bloquinho, cada tijolinho da nossa história e que possamos impactar muitas vidas hoje, né, Carol? É isso aí, muito obrigada pelo convite, é um prazer para nós estar aqui. Vamos contar um pouquinho da nossa história, né, Vini? Exatamente, e você que está aí acompanhando esse vídeo agora, absorva tudo que for compartilhado aqui hoje através do Cássio, do Anderson. Eu também vou compartilhar muitas coisas com você, a Carol, porque sem dúvida são conteúdos que vai agregar muito valor na vida das pessoas. Sim, bacana. Antes de eu fazer a primeira pergunta, eu quero pedir para você não deixar de se inscrever nesse canal, que vai ter muitos conteúdos aqui que vai agregar muito valor na sua vida. Curta, comente e compartilhe naquele grupo de pessoas que você acredita que vai precisar ouvir histórias inspiradoras semanalmente, tá bom? Vi, eu quero partir aqui para a primeira pergunta para você. Quem era o Vinícius antes da sua primeira empreitada, antes de você ir vender pão lá no terminal do trem no Rio de Janeiro? Bom, Vinícius Rodrigues da Cruz, meu nome completo, filho da Elizabeth Gonzaga da Cruz e do José Rodrigues da Cruz. Um menino que morava na encosta do pé de um morro no Rio de Janeiro e que aos 14 anos, junto ali de 6 irmãos, né, junto comigo, meu pai, infelizmente, foi embora e deixou minha mãe quando eu tinha 2 anos de idade. Então, a mãe criou 6 filhos sozinha. Então, a gente veio de uma infância de muita dificuldade. Já chorei por não ter o que comer, já passei dificuldades assim. E graças a Deus, hoje a realidade é outra. Mas tem pega aqui, absorve essa energia que eu vou compartilhar com você agora que está assistindo esse vídeo. Lembrar e falar de um passado de dificuldades é enaltecer um presente de oportunidades. Essas oportunidades eu não tive lá aos meus 14 anos de idade, que foi a minha primeira empreitada com vendas. Mas hoje eu tenho oportunidades incríveis que me deu a oportunidade de transformar, mudar a minha vida, a minha realidade. Meus irmãos também transformaram a realidade deles e pudemos transformar a realidade da minha mãe. Porque hoje aquela casa na encosta do morro, aonde o piso do banheiro era chão batido, aonde era uma caminha de solteiro no chão para poder dormir, enfim, era um barraco literalmente. Hoje aquele lugar não existe mais. Hoje a minha mãe ali com muita luta e sacrifício dos irmãos, ela mora numa casa que tem até um 2º piso, tem laje, tem piso, né? Nós tomávamos banho num banheiro que ele tinha pallet e não tinha chuveiro, era com canequinha de leite ninho com a água puxada da carretilha do poço, que eu ajudei os meus irmãos a cavar um poço. Hoje a realidade é outra, tá? Então, esse é o Vinícius, um menino muito sonhador, que com 14 anos foi vender pacotes de pão na saída da linha do trem no Rio de Janeiro. E hoje estou aqui, aos meus 35 anos, partindo para os 36 e empreendo desde os 14. Cara, que massa, hein? Vinícius, pegando seu gancho aí, você falou de vendas. Você
quando você começou, você já tinha algo que falava com você de vendas ou não? Você foi a necessidade que fez você jogar para vendas? O que aconteceu? Você já tinha alguma coisa dentro de você? Eu acredito que Explica pra nós. foi os limões das dificuldades que me fez fazer uma limonada. Eu sempre fui muito comunicativo, apesar de não ter oportunidades de ter feito faculdade, enfim, coisas que muitas pessoas tiveram o privilégio, não que eu não tenha hoje a oportunidade de fazer, mas eu acredito que as dificuldades foram me moldando, foram me tornando mais forte. Porque em meio às dificuldades você tem duas decisões a tomar: se entregar, reclamar e não reagir, ou enfrentar os problemas e dar a volta por cima e contar uma história de sucesso, ao invés de ficar lamentando dos seus fracassos e dificuldades que você teve na vida. Não, cara, massa. Superação é tudo. Não é à toa que, né, o nome é SuperaCast, né? SuperaCast. Porque a intenção mesmo é trazer essas histórias de pessoas comuns. Eu falo comuns na questão de... começou do zero, né? Teve um início difícil e conseguiram, né? Ir desbravando e chegando aí até... Eu falo, não é, o final não existe, né? Eu falo, o final é só quando realmente Deus chamar ou ele voltar. Porque, na verdade, a gente sempre vai estar empreendendo e crescendo, né? E Anderson, foi muito interessante essa ótima pergunta que você me fez, porque antes de eu vender os pães na padaria, eu trabalhava na cozinha, na produção da padaria, ajudando a colocar farinha de trigo na batedeira, adicionar lá a quantidade de fermento para fazer o pão francês. Eu sempre fui muito comunicativo. E o senhor André, ele é vivo até hoje, que me convidou para trabalhar nessa padaria. E como eu tinha essa comunicação não tão assim boa quanto hoje, é óbvio que eu tenho muito que evoluir na minha comunicação, ele falou assim: olha, poxa, por que você não faz um experimento de vender? Eu acho que você está aqui, você está me ajudando aqui na parte interior da padaria, se sujando eu ia para casa todo sujo de farinha. Ele falou assim: você pode ser um bom vendedor, porque você fala, você se comunica no bom sentido, você é sem vergonha, sabe? Aquela pessoa sem vergonha, que não tem vergonha de falar, de se expressar, de oferecer um produto. E eu topei. Ele viu um potencial, né? Exatamente, Carol. Que ano que foi que você começou? Foi em 2004. 2004. 2004, 2 anos antes de eu conhecê-la. Eu perguntei das vendas porque eu lembro que nessas épocas aí, antigamente, a pessoa que deu errado é vendedor. Eu não sei se você chegou a pegar essa experiência. Eu fiz um curso de vendas na época e a maioria das pessoas, hoje eu falo que quando você fala em vendas, você percebe que é um mecanismo, você quer mudança de vidas, é vendas. Você acorda vendendo, você sai pra rua, você vende... Somos todos vendedores, Somos todos vendedores, só que antigamente essa profissão era mal falada. A gente, quando eu decidi a fazer, eu não tinha nem a comunicação, eu era um cara que tinha vergonha e tal. E quando minha mãe falou assim, ó, vai fazer um curso de vendas, o professor falou pra mim assim, ó, no primeiro dia de aula, falou: gente, vendedor é a melhor profissão do mundo. Porque é você que faz o seu horário e é você que vai fazer o seu salário. É você que vai colocar o destino para onde você quer chegar. É você. E aí aquilo ficou gravado na minha cabeça, né? E eu falei, só que a maioria das pessoas que a gente falava sobre vendas, as pessoas falavam, não, você tem que passar no concurso. Você tem que trabalhar de carteira registrada, você tem que ser aquilo. Não, porque o vendedor não dá certo, o vendedor é isso, o vendedor não... E aí eu fiz essa pergunta para você, porque naquela época, hoje você vê a internet, o pessoal tá mostrando diferença, que a venda é o que quem é um bom vendedor chega em lugares que nunca imaginaram. Exatamente. Tem pessoas com faculdade que não vão chegar. Que não vai chegar, porque não tem eu falei que nem você falou, todos somos vendedores, só que tem gente que acaba não extraindo, né, o melhor das vendas, né? Vou mandar mais uma energia positiva para você que está assistindo esse podcast agora, SuperaCast. Eu amo essa palavra superar. Adorei o nome. Superação. Foi um nome muito inteligente. Muito Parabéns para vocês que tiraram esse nome inteligente e brilhante. Pega essa energia positiva que eu vou compartilhar com você agora. As vendas é o caminho mais curto entre o querer e o realizar. O que você quer realizar? As vendas, ela abrevia a realização
dos seus sonhos. Você pode até realizar de outras formas, em outras profissões. Mas como a Carol mencionou anteriormente, todos nós somos vendedores. Por mais que você deteste vendas, por mais que você não goste de vender, se você hoje trabalha numa empresa onde você entra às 9 da manhã e você sai às 18 horas, você está vendendo 8 horas do seu dia para o seu patrão em troca de um salário mensal. Vamos fazer um pequeno comparativo que você ganha um salário de R$2.000 por mês porque você exerce uma função dentro desta empresa que você resolveu vender o seu horário, o seu dia para o seu patrão. Se você recebe 2.000, pode ter certeza que menos de R$15.000 o seu patrão ele não deixa de faturar com você, porque ele não vai pagar 2.000 para você se você não produzir cifras muito maior do que essa. Então você é um vendedor. Um dentista é um vendedor, um médico é um vendedor, um cirurgião é vendedor. O doutor lá que faz aquele procedimento, né, Carol? Para pôr um silicone na mulher, para dar uma esticada aqui, um botox, ele é um vendedor. Sim, ele teve que sim ir para a faculdade, 6, 8 anos estudando medicina para poder exercer a profissão que ele tem hoje. Mas ele pode ser o melhor cirurgião do mundo. Se ele não souber vender bem o trabalho dele, através dessa potência hoje que é o mundo digital, o mundo virtual, ele provavelmente está fadado ao fracasso e talvez aquele outro profissional que não é tão qualificado com ele, não é tão bom quanto ele na cirurgia, ele vai se destacar mais. Tem um ditado que eu digo que o ovo da galinha vende mais do que o ovo do pato, porque a galinha simplesmente faz barulho. É claro, você tem que ser excelente no que você faz, mas se você sabe vender bem o seu peixe, impossível você ficar duro, com o bolso vazio, sem dinheiro e sem realizar os sonhos. Cara, olha que massa. Igual, eu sempre falo para as pessoas, tem muitas pessoas que são boas, mas estão na posição errada, né? Quando você citou que você estava na padaria, fabricando o pão, só que aí um insight da pessoa que trabalhava com você, no seu patrão, ele você vai para vendas, cara, você se comunica. E quantas pessoas que estão aí nos vendo hoje estão presos, às vezes, numa empresa, só que tem um potencial gigantesco de trabalhar ou com vendas ou com empreendedorismo e transformar não só a sua vida, mas a vida dos seus familiares, a vida de quem está ao seu redor. Cara, e essa atitude dele de te mostrar esse novo caminho trouxe o Vinícius até aqui hoje no SuperaCast, né? Exatamente, exatamente. Então eu me sinto muito honrado e tenho muito orgulho de falar que eu sou um vendedor. Sempre serei um vendedor. Eu busquei aprimorar tão bem as minhas vendas que até para me casar com essa mulher incrível, que me completa, que agrega muito na minha vida, a gente cresce junto, de mãos dadas, ela me dá muitos conselhos, abre muito minha visão com respeito a muitas coisas, eu tive que saber me vender bem para ela, não é? Porque para você casar com uma mulher, não é questão de chaveco, né? Mas você tem que saber se vender. Você tem que se vender bem com a roupa que você usa, com um bom perfume que você usa. É o primeiro encontro. Qual que vai ser o assunto que você vai abordar com aquela moça que você está tendo um primeiro encontro numa noite? Então, venda é tudo. As pessoas precisam comprar primeiro para depois comprar o seu produto. E depois, quando é uma história assim tão maravilhosa que eu comecei com pão, ele falou assim, agora vamos vender sonho? E aí eu também vendi sonho, aquele sonho todo recheado com creme, com doce de leite. E eu saía com uns potes de sonho, ia batendo de casa em casa. Oi, fulana, tudo bem? Tô trazendo sonho hoje. Vamos adoçar a vida? Você não sonhou essa madrugada? Vem sonhar agora. Olha que sonho delicioso. E aí eu sempre fui trazendo argumentos engraçados na minha venda, uma comunicação assertiva, porque antes de qualquer coisa, antes de querer tirar qualquer dinheiro do bolso de um cliente, primeiro tira um sorriso com a sua simpatia, com a sua comunicação, com o seu jeito de cativar e motivar as pessoas. Antes da pessoa comprar uma casa com você, Cássio, primeiro ela precisa comprar você. Sim. Porque você é o produto do seu produto. Eu falei, imóvel é commodity, todo mundo tem. Corretor que entrou hoje no mercado vai ter a mesma casa que eu tenho.
Só que o que é o diferencial, né? Sou eu sou o produto. Eu vou fazer uma pergunta direcionada agora a Carol. Vamos lá. Carol, fala pra gente, como que é ser esposa do Vinícius? Eu e o Vini, a gente sempre foi muito companheiro, né? Ele é o perfil comunicativo, eu sou um perfil um pouco mais, né, mais quieta, enfim. Mas a gente sempre foi muito companheiro. E o Vinícius, ele, além de ser o meu esposo, ele é uma pessoa que eu me espelho muito. Então, hoje ele não é só meu esposo. E eu acho que sempre deu certo por isso. Por eu olhar pra ele e me espelhar nele. Falar, ele é o cara. Porque tudo que ele faz com vontade, né? Ele é uma pessoa que acorda alegre, disposta, né? Nunca tá pra baixo. Então, isso me conquistou e me conquista até hoje. Bom, rapaz, Mas olha, fico feliz show. por isso. Obrigado, amor. E por isso que as pessoas gostam dele, né? Não tem uma pessoa que fale assim, não gostei. Todo mundo gosta dele. Ele é Como você fácil, dá é fácil de se energia gostar. dele. A Ela falou que eu energia deveria ser dele. vereador na cidade, que onde ela sai comigo pelo centro é oi, 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 oi. verdade. É Energias. verdade, É. energia. Energia. Esse pouquinho aqui a gente conversa, a gente consegue sentir a energia. Falo, o Coloca pessoal todo que tá mundo em pra casa aí frente, já deve pra ter cima, sentido né? a energia. Dá um joinha aí, porque eu tenho certeza que você sentiu essa Com energia. certeza. Exatamente. Pegou essas dicas aqui de vendas que é show de bola. Eu falo que casal que sonha junto, cresce junto, E prospera vai e junto. prospera junto. Exatamente. Muito show. Exatamente. E juntos há quase 20 anos, né? Quase 20 anos. Nos conhecemos com 16, começamos a namorar aos 18 anos, né? Eu morava no Rio de Janeiro e ali nos meus 14 para 15 anos, já trabalhando com vendas, trazendo um dinheiro para dentro de casa, e aí foi evoluindo. Eu vendi o pão, depois vendi sonho, depois aprendi a fazer a deliciosa bala baiana que eu vendo aqui na cidade de Marília. Eu não sabia fazer os bombons de chocolate ainda, era só bala baiana. Alguns conhecem como bala de coco também. E aí, com quase 15 anos ali, eu fui para o trem, vender dentro do trem. Quem vendia na saída do trem, agora falou assim, agora eu vou entrar para dentro do trem. Porque aí você tá se desafiando mais ainda. Porque quem comprava o pão comigo eram os passageiros que desciam do trem. E para me vender a bala baiana, eu tinha que entrar dentro do trem, e no momento que as pessoas estavam indo para os seus trabalhos ali, aquele trem parece uma sardinha, sabe? Tudo lotado de manhã cedo, desafio. que quase não tem momento, espaço para você caminhar, ali eu ia vender as minhas balas baianas, só que eu tinha uma barreira nessas vendas dentro do trem, que era os seguranças que expulsavam os vendedores de dentro do trem. Então, só que não era muito segurança, eram 2 seguranças para um trem, por exemplo, com 15 vagões. Então, quando eu via que chegava numa estação, eu ficava olhando todas as portas, e eu via o guardinha entrando, que ele poderia tomar a minha mercadoria, me mandar embora, ou me expulsar daquele trem, quando eu via que ele entrava daquele, eu saía daquele e entrava no outro. Então, olha só, além de vender, eu ainda lidava com essa situação de que, como se o meu trabalho de vendas fosse um crime, eu estivesse lesando alguém, né? Eu não poderia estar ali vendendo, mas enfim, eu, graças a Deus, nunca tive minha mercadoria tomada, nunca tomei prejuízo nenhuma nesse sentido, respeitava o trabalho, por isso que eu evitava encontrar, né? Porque se eu encontrasse, provavelmente eu perderia as minhas mercadorias, e eu ia de uma cidade considerada uma das mais pobres do Rio de Janeiro, que se chama Japeri, Japeri, depois você pesquisa a questões econômicas dessa cidade, ela é muito simples e muito pobre até hoje, mas eu tenho muito prazer de nunca me esquecer de onde Deus me tirou, de onde eu vim, de onde eu saí. Porque você nunca deve se envergonhar de onde você saiu. Porque se você saiu, significa que você evoluiu e foi para novos níveis. E desafio desde sempre, né? Desde O sempre. mundo do empreendedorismo já desafia a não perder mercadoria, a ter que se desviar das barreiras que seria os próprios, né, seguranças ali que poderiam tomar o seu produto. Cara, então assim, o empreendedor ele vive mesmo assim enfrentando desafios, mesmo o pequeno, o médio ou o grande. A diferença é que o problema aumenta, né, de tamanho, mas sempre vai existir problemas, né?
eu sou um empreendedor hoje que eu tinha tudo para dar errado na vida. Tudo. Porque você pega hoje um adolescente de 13, 14 anos, na periferia do Rio de Janeiro, morando no pé da encosta de um morro, onde tudo no entorno é drogas e por aí afora, um monte de caminhos errados para você trilhar. E eu posso me considerar uma pessoa de muita sorte, da onde eu vim, da onde eu saí, nunca me envolvi com drogas, bebida alcoólica, nunca bebi bebida alcoólica. Não vou dizer que é aquela coisa de adolescente, deixa eu experimentar aqui, mas eu nunca tive vício. Conheci uma mulher incrível que me transformou, a grande parte da minha transformação hoje é devido a essa mulher incrível que me apoia, que está sempre do meu lado, até algumas coisas que aos olhos humanos parecia ser um caminho errado, ela me apoiou e graças a Deus sempre deu certo. Altos e baixos todo mundo tem no mundo do empreendedorismo, mas o empreendedor ele sempre procura se reinventar, se recriar, mas a palavra desistir nunca está no vocabulário de quem nasceu para vencer. Ó, Vinícius, você falou sorte aí, eu falo assim, também é uma decisão sua, né? Porque eu vejo hoje a molecada, pessoal, eles falam muito da sorte, se eu tiver sorte disso, mas e a decisão? Às vezes as pessoas, que nem você falou, eu tive sorte, não, eu creio que a decisão sua mudou tudo, de você falar, não quero me envolver com isso, eu quero transformar. Eu falo muito para meus sobrinhos, se seus pais não ficaram ricos, não quer dizer que você não possa. Você que tem que não olhar para trás e falar, eu não consegui isso porque meus pais... Não, daqui para frente você sabe o que é certo e o que é errado. Então é você que vai construir, você nunca vai olhar e vai se lembrar sempre que o seu pai e sua mãe fez o melhor para você. Se eles não deram aquilo que você queria naquele momento, é porque eles não tiveram condições. Daqui para frente é a sua decisão. Você falou aqui para nós sobre obstáculo que você passou no trem, que hoje é até proibido. Teve algum obstáculo que depois que você já estava ali vendendo, já estava a todo vapor, teve um obstáculo que você falou, isso, e agora? Um dos maiores Conta obstáculos, que ao mesmo tempo que eu posso falar que foi um obstáculo desafiador e um obstáculo trampolim, ele me mandou para um próximo nível da minha vida, que é o momento próximo aos 15 anos que eu cheguei para minha mãe, Elizabeth. Eu falei para ela, mãe, a senhora quer me ver feliz? De vez em quando eu comento sobre isso com a Carol. Ela falou, claro, filho, eu quero ver você ser feliz, eu quero ver você realizar todos os seus sonhos. Eu falei assim, então me abençoa, eu quero sair de casa e quero ir viver a minha vida. Com quase 15 anos de idade. E ela falou assim, tá, meu filho, mas como assim? Você não quer mais ficar aqui morando em casa? Em casa sim, tá? A casinha no pé do morro, na encosta. E eu tenho um irmão meu que morava no Rio Grande do Sul, que a Carol conhece. Ele morava ali na antiga capital nacional do calçado, uma cidade maravilhosa que infelizmente foi muito afetado por essas inundações, uma cidade chamada Novo Hamburgo, bem ali ao lado de São Leopoldo. Esse meu irmão morava ali nessa cidade no ano de 2005. E aí eu cheguei para minha mãe, pedi a benção dela. Cara, isso é muito incrível que a gente tem vivido dias tão difíceis hoje com a juventude, com os adolescentes, que eu acho muito nobre quando um filho chega para uma mãe e se comunica dessa forma. Mãe, eu quero ser feliz, me abençoa, me libera. A minha mãe colocou a mão na minha cabeça naquele momento e falou, meu filho, eu te abençoo, pode ir morar com seu irmão. E aí, em alguns meses, ele comprou uma passagem aérea para mim, nunca tinha voado de avião. Muito obrigado, meu irmão, por me proporcionar essa experiência incrível. O primeiro voo de avião foi com a bênção sua, me proporcionando ir morar com você. Qual o nome dele? Johnson é o nome dele. Foi o nome de um antigo tenente do exército que meu pai serviu. O meu pai teve esse filho e falou assim, vou colocar o nome do cara do exército que eu gostava demais e colocou Johnson, um nome muito bonito. Eu falo que é um nome americano. É um nome americano. É um nome americano. E aí eu cheguei no Rio Grande do Sul,
né? Agora nós estamos deixando para trás toda aquela minha história daquele adolescente que vivia num lugar muito pobre no Rio de Janeiro, que não sabia nem o que era uma cidade potente, linda, uma cidade onde tem muitos descendentes de alemão e italiano. A minha esposa hoje tem descendência italiana. Em breve está chegando nossa dupla cidadania, né? É um investimento que nós fizemos. Existem pessoas hoje que pagam R$40 mil ou mais para ter uma descendência italiana, e a minha bebezinha está com 1 ano e 5 meses. Eu acredito que próximo dela completar os 2 anos, ela vai ter tanto a cidadania brasileira e a italiana, e a minha esposa também. Isso permite você explorar sonhos de viver e morar na Europa, ganhando em 60 euro, países você pode ir. legalmente. É uma das nossas conquistas que em breve vai chegar nas nossas mãos. Pagamos um preço caro por isso, né? Mês a mês, trabalhando, ralando, suando. Então é uma conquista que eu fico muito feliz, para que quando minha filha crescer e completar 18 anos, e ela não queira viver no Brasil, depois quando ela já ter o poder de decisão dela, de seguir a vida dela, ela vá para onde ela quiser e seja feliz, né, meu amor? Porque é para Oportunidade, isso que né? nós temos É. uma filha. Ô, Vi, pegando um gancho aqui, vou até falar para nossa audiência. Isso que ele acabou de falar é bem legal. Por quê? Porque eles tiveram um planejamento. Eles estavam numa posição, enxergaram lá na frente, foram pagando mês a mês e conseguiram, alguns meses, dupla nacionalidade. Mas isso só existe porque vocês tiveram uma decisão de fazer. Porque muitas pessoas hoje acabam parando nisso. Tipo, cara, todo mundo, se eu perguntar agora para as pessoas, você tem um sonho? Todo mundo fala que tem. Mas há muita diferença entre você ter um sonho e você executar até você ir galgando, né, degraus próximo deles. E isso que você falou da dupla nacionalidade, lógico, é uma oportunidade no futuro, é algo, né, Não pra alguma coisa que a neném. gente almeja para agora, né? Uma Sim. coisa futuro. Carta na manga. Eu gosto muito Sim, sempre de vai- ter cartas na manga. Se precisar, vocês têm. Enquanto muitas pessoas às vezes ficam só pensando, eu queria ir, eu queria fazer, eu queria, esse queria, tá deixando de lançar no mercado muitos empreendedores, muitas pessoas talentosas, por causa desse eu queria fazer e não executa. A palavra queria, para você que está aqui assistindo esse vídeo, ela é mais ou menos aquela pessoa que quer ter um carro, mas ainda não tirou a habilitação. Como você quer ter um carro, como você quer dirigir, se você ainda não tomou a decisão de ir numa autoescola, fazer um orçamento para tirar sua carteira A e B? Então você precisa dar os passos e automaticamente você vai se aproximando da realização daquele sonho. Histórias que inspiram a gente. Nós que empreendemos, eu também tenho empreendido há alguns tempos, né? E é muitos desafios mesmo. As pessoas às vezes vê só, eu falo, as pessoas vê o palco, né? Mas os bastidores são bem desafiadores, né? E nesse seu bastidor da sua vida como empreendedor, passou pela sua cabeça algum momento desistir? Jamais. Porque quando você começa a ver o poder da multiplicação financeira, intelectual, conhecimento, não tem como você regredir. Porque você está evoluindo, você está crescendo. Então, as vendas, ela é tão incrível que quando você começa a ver resultados, e falando agora de resultado financeiro, tá? Porque o que faz muitas pessoas desistir é não ver resultados financeiros. Você pode ter um chocolate que ele possui ouro dentro. Se você não souber falar muito bem desse chocolate, não souber vender, ele vai ser mais um produto no mercado como qualquer um outro. E como eu menciono e falo sempre, antes da pessoa comprar o seu produto, ela precisa comprar você. Quem é você frente ao seu produto? A pessoa compra porque fica feliz quando te vê, quando você se comunica, você contagia a pessoa de uma certa forma que automaticamente o seu produto ele fica em segundo plano, porque você vem como primeiro plano, né, Carol? Acho que o primeiro passo é a pessoa acreditar nela, né? Porque às vezes a pessoa olha pro lado e fala assim, nossa, mas o Vinícius é comunicativo, eu não tenho esse perfil, como que eu vou fazer? Então, você tem que ir com o que você tem. Que conforme você vai trabalhando, você vai ganhando experiência e vai aprendendo. Tem muita gente que paralisa porque fala assim, mas eu não tenho esse dom, mas eu não vou conseguir. Você consegue. E isso é uma coisa que o Vini sempre me passou muito.
né? Porque ele tem esse perfil comunicativo, passou por muitas experiências, né? Para ele não tem tempo ruim. Mas, né, a gente conversando, às vezes eu falo, amor, mas eu não tenho essa comunicação que você tem, eu não tenho esse perfil que você tem, eu não vou conseguir. Ele fala, vai, você pode, você consegue, você tem que ir. Primeiro você vai, depois você vai conquistando aquilo que você vai precisando, né? E vai além, né? Porque não é todo mundo que tem esse poder de comunicação. Exatamente. Vinícius, Cássio, né? O Anderson. Tem pessoas que não têm. Posso Mas mandar mais uma isso não pode paralisar a pessoa. Exatamente, não pode. Posso mandar mais uma energia positiva À vontade, com para a certeza. O audiência? espaço é todo seu. De pessoas que não acreditam em você, o mundo já está cheio. Não seja mais uma. Acredite em você. As pessoas querem até te ver bem, mas nunca melhor do que elas. Foco, força e fé. Vai e faz aquilo que precisa ser feito. Para quando você chegar nos seus 50, 60, 70, você olhar para trás e falar assim, eu poderia ter feito, me acovardei, me entreguei e não fiz. E pegando o gancho ainda, né? Como vocês estavam falando aí, Deus colocou na palavra dele 366 vezes não temas. Então, ou seja, tudo que você vai fazer aí, que você deseja fazer, ele já falou, não temas. Não temas, não tenha medo. Meu, tem 365 dias no ano, só o ano bissexto que tem mais um, né? Sim. Todos os dias que a gente acorda, tá lá escrito, ele falou pra nós, não temas. Então, por que ter medo, né? E às vezes a gente hoje, às vezes nas conversas aqui, a gente vê algumas pessoas que já tá grande no mercado, e a gente fala, nossa, como a gente falou do podcast, vamos começar com pequeno, com as pessoas que tá ali na nossa volta, e a gente olha os grandes hoje, a gente vê quando eles os vídeos, os primeiros vídeos dele lá embaixo, aí você fala, meu, ele modelou, Sim. ele foi construindo, subindo aquela escadinha ali, ele foi subindo, e aí a gente fala, hoje o cara tá comunicativo, mas ele não era. Exatamente. Hoje o cara Começou, né? Nossa, ele fala muito bem pra televisão, pro microfone, numa câmera. Mas ele não era assim. Ele foi modelando. Isso é muito bacana. A ambiência ela modela. A ambiência. Né? Eu falo assim, há exatamente 2010. Cara, eu falava tudo errado. Eu falava tudo errado, não sabia nem falar. Eu me comunicava, eu sempre fui bem extrovertido, mas em questão de comunicação, né? Eu lembro até hoje, na época, a Jaqueline falava assim, meu, para de falar essas gírias, para de ficar assim, você não pode ficar assim. E aí eu falei, meu, tem que mudar. Aí eu falei assim, como que eu vou mudar? Né? Leitura. Livros, palestras, eventos, treinamentos. Então, automaticamente Mudar você a começa sua ambiência, seus amigos. numa evolução tão enorme que eu sempre falo para as pessoas, uma mente que se expande, ela jamais vai retornar ao tamanho normal. Então, quanto mais a nossa ambiência é feita de pessoas boas, como vocês, que estão aqui hoje, cara, maior é o nosso crescimento. Eu falo que nós temos que ter realmente um clube do bem. Clube de pessoas que, às vezes, nem começaram a empreender, mas só de estar ao nosso lado, elas vão tomar decisões que não tomariam se tivesse, às vezes, só no âmbito, até da família mesmo. Quantas vezes a própria família fala, não faz isso. Não é porque ela não quer que você faça, né? É porque ela quer te proteger de um sofrimento futuro. Mas quem não passa pelas situações pessoalmente não vai ter experiência, né? Eu falo, eu sou daquele que eu prefiro ir e quebrar a cara, voltar com o olho roxo e falar assim, ó, eu fui. Do que eu ficar minha vida pensando, cara, se eu tivesse feito. E se eu não tivesse feito o podcast, né? Se eu não tivesse começado o Superact, será que... Não existe o será. Vamos fazer. Deus abençoa quem está em movimento. Exatamente. Cara, parabéns pela decisão de vocês de abrir esse espaço. Eu tenho certeza que vai ter muitos empreendedores que estarão com vocês aqui, sentados nessa mesma mesa, contando a história e que essas histórias possam impactar positivamente quem está assistindo e absorvendo tudo que é compartilhado aqui nesse vídeo. Mas a decisão de vocês, mandando mais uma energia positiva para você, eu gostaria que você absorvesse isso. Cuidado com as histórias que você está contando a si mesmo sobre as circunstâncias atuais. Uma cabeça cheia de pensamentos negativos não tem espaço para pensamentos
positivos. Que história você tem Show de contado bola. para você? Eu poderia ter contado muita história para mim, Cássio. E um dos momentos de vendas mais difíceis da minha vida foi eu ter que me vender para esta minha esposa hoje. Porque pensa num menino que saiu da periferia do Rio de Janeiro, de uma cidade pobre, sem perspectiva de vida, sem futuro, nada que pudesse mostrar para mim um caminho que eu venceria os obstáculos da minha vida, e de repente eu chego no sul do Brasil, numa cidade que é composta por muitos italianos, alemães, não é? É a grande parte, né? Muitas pessoas italianos e alemães lá. E aí chego eu naquela cidade, mais magro do que eu sou hoje, tá? Não ri de mim não, desprovido de beleza. Em 2005, em 2006, né, a gente se conheceu, e aí eu olho para uma mulher loira, dos olhos azuis, linda. Quando eu olhei, eu falei assim, eu não vou conseguir me vender, não vou. Sabe aquele medo quando você vai para um orçamento de um cliente que quer comprar um imóvel, uma casa com você? E aí foi um dos momentos mais desafiadores da minha vida, foi me aproximar dela. Porque o meu medo não me fazia me aproximar dela, me fazia me afastar, porque eu não me achava digno e merecedor de me relacionar com uma pessoa que eu achava incrível. E isso hoje afeta muitas pessoas, Com inclusive certeza, talvez muitas você pessoas. que está assistindo esse vídeo no momento, você tem muito complexo de inferioridade, que é o que eu posso nomear, que é o que eu tinha naquele momento quando eu vi ela pela primeira vez. E um amigo meu me comentou, falou assim, você viu essa moça que chegou? E eu, para não encher muita bola dele, eu falei assim, é mais ou menos, né? Não é aquela coisa toda. Ele falou, poxa, cara, combina com você. Aí, lá no meu íntimo, eu falei assim, mas o que essa menina vai querer, para você ver como que é o complexo de inferioridade? O que essa menina vai querer com um menino que veio de um lugar pobre, que não tem a beleza que ela tem, para você ver que a mulher, ela enxerga outros valores no homem. Não é beleza. Tem muitos meninos lindos e tem muitos homens não tão lindos. Mas mulheres de verdade procuram homens. Sim. Porque de meninos o mundo já está cheio. Meninos que não têm compromisso com a vida, meninos que não querem crescer, meninos que não querem evoluir. E quando uma mulher casa com um menino e tem um filho com um menino, ela tem 2 filhos para criar. O filho que ela gerou e o menino que ela se casou. Então foi muito desafiador para mim se aproximar dela. E Deus foi tão generoso comigo que a gente descobriu simultaneamente mais ou menos que um gostava do outro. Que ela, não sei se foi o meu sotaque carioca. A energia boa, né? energia. A energia Eu não sei se ela enxergou uma bala baiana em mim, se ela enxergou um chocolate. Eu não sei, mas através de uma amiga. Mas o Vini sempre foi um rapaz diferenciado, né? E a gente sempre sempre teve fui o o louquinho mesmo da turma, sabe? objetivo. Então foi isso que me conquistou. Ele é talentoso, né? Ninguém sabe, mas ele canta, né? Ela me conheceu tocando E piano ele- e teclado. ele Eu toco piano e tocava, teclado. enfim. Legal, trazer um piano Foi aqui. um combo, né? Mas assim, autodidata, tá? Nunca fiz aula de tocar com partitura, nada disso. Sei lá, talvez pode ser a música, né? Porque a música, se um homem canta bem e toca bem, qualquer homem feio fica bonito num instrumento. Entendeu? Então, pode ser isso também que... Não, mas é o que eu falei. O Vini sempre foi um cara diferenciado. Eu via que ele se sobressaía com as decisões que ele tinha. E a gente sempre teve o mesmo objetivo. Sim, E sim. foi isso que fez dar Feliz estarmos certo, aqui né? hoje, exatamente. Tanto que a gente se conheceu em 2016, a gente ficou juntos, assim, conversando, né? Pelo MSN, 2 anos, né? 3 meses. Depois eu fui embora da cidade e a gente ficou 2 anos conversando pelo orelhão, né, na época. Pelo orelhão, comprava E- cartão de e 80, celular. 80 unidades. Como é que fala? Oportunidade. 80 unidades, Quando eu via 75 cair no unidades. vinho da unidade, ele dá um desespero. Já comprava Dá um uns 3 desespero, já. E aí eu me lembro que a gente ficou só 3 meses. 3 meses, assim, A gente se conheceu, né, em 3 meses. se gostamos. E aí teve uma conversa antes dela se mudar, porque depois ela saiu do Rio Grande do Sul e foi morar em Santa Catarina, aproximadamente de onde eu estava, uns 600 quilômetros, né? Só que lá no passado a dificuldade de se ver era muito grande. E aí, numa conversa com ela, eu falei assim, olha, você está indo, eu sei que você precisa ir lá, porque você foi morar com um familiar, né? Ela foi morar com um familiar dela e eu fiquei morando com o meu irmão. Eu falei assim, eu vou esperar você o tempo que for necessário.
eu vou esperar você. E como é uma cidade de muita gente bonita, né? Ela não acreditou quando eu fiz essa promessa pra ela. Vai, eu vou esperar o tempo que for necessário, é com você que eu quero namorar, noivar e casar. Aqui no Superacast. E esperei, tá aí um segredo, saiba esperar. Decisão aí, ó. Decisão. Decisivo, Saiba cara. esperar, mas agindo. Tem pessoas que esperam que as coisas caiam do céu. Deixa eu falar uma coisa pra você. Nem a chuva cai do céu. Ela desce, rega a planta, evapora e depois sobe. Chuva não cai do céu, não. A chuva desce. Então nada cai do céu. Você precisa remangar as mangas, olhar a sua geladeira vazia, olhar a sua despensa que está vazia, os seus boletos que vêm se você não consegue dar conta, o seu filho pedindo danoninho na geladeira que você não tem para proporcionar, e você precisa lutar por você e por quem você ama, dar honra a quem tem honra, que é você e sua família. É ter um porquê. Legal, Por quê e por quem. Por quem, Eu falo, né? quando tá desanimado, eu mesmo, sou assim, às vezes, tem dia que você amanhece, eu falo assim, Não tão motivado, né? não tão assim, sabe, naquela pegada. Basta subir minha cabeça assim, em cima da minha cama. Eu falo, eu tenho meu porquê, não tem como, não dá pra não fazer. Porque a semeadura de hoje é a colheita de amanhã. A paralisia hoje é uma catástrofe amanhã, essa é a verdade. Então, quem deixa, às vezes, um dia sem produzir, aquele dia era o dia da semente de 100 para 1, como diz a parábola do semeador, né? A gente nunca sabe quando vai ser 100 para 1. Vocês, a gente perceberam que é um casal muito unido e de muita energia. Como que você lida, ou se já teve, com as críticas? Eu sei que nós estamos vivendo num mundo que as pessoas elas ostentam muito, elas criticam muito. E como que você age quando você ouve alguém falando, o cara vende na rua, no sol, tá no farol. Como você age com ele? E eu quero saber dele também, como que você recebeu isso na primeira vez? Eu falo porque eu estava até comentando com o Cássio, e eu já cheguei a vender, eu tinha um sonho de comprar um jet ski. E aí eu falei assim, sabe de uma coisa, eu não posso tirar esse dinheiro meu que eu tô construindo aqui, eu vou fazer algo a mais. E aí eu fui comprar queijo e comprar salame para vender. Eu fui pra feira, eu fui pros lugares e eu comecei a ser apelidado. E aqueles amigos criticando, me zombando. E eu tinha um sonho ali realizado. Enquanto eu não realizei aquilo, eu não parei. Só que foi muita crítica, muita gente falando. Como que você lida isso? Porque eu tô te perguntando isso porque minha esposa, quando alguém fala algo de mim, ela, né? Como que você lida com isso? Conta pra nós. Posso dar uma... Eu sabia que ele já ia começar respondendo essa pergunta. Posso soltar um spoilerzinho aqui? Pode. Antes dela dar a resposta? Quando eu cheguei no Rio Grande do Sul e a gente depois começou a namorar, noivamos, uma das coisas que a gente fez para casar é eu pegar o conhecimento da bala baiana que eu vendi no Rio de Janeiro e eu fui trabalhar menos de 2 meses numa construtora, quando eu cheguei, porque depois ela foi para Santa Catarina, depois eu saí do Rio Grande do Sul e fui para Santa Catarina, porque a gente já estava, né, quase 2 anos e pouco já namorando e a gente precisava tomar uma decisão de juntar dinheiro para poder casar. Eu já cortei o cordão umbilical com meu irmão, que me deu todo o apoio e meu suporte, eu precisava seguir a minha vida. Rompi com a mãe, rompi com o irmão, para poder seguir os meus sonhos e construir uma família. Homens de verdade, eles tomam decisões. Eles não ficam ali grudado no cordão umbilical da mamãe, do papai ou alguém ali que pôde ajudar no momento. Sou muito grato à minha mãe e ao meu irmão que fizeram coisas incríveis por mim, mas eu precisava romper mais essa barreira. E quando eu saí do Rio Grande do Sul e fui para Santa Catarina, eu trabalhei numa construtora. Essa construtora, a minha experiência foi no início de uma construção de um prédio, né? E nessa fundação de um prédio era barro vermelho. E esse barro vermelho, quanto mais aquelas máquinas furavam para poder fazer a fundação do prédio, brotava água, né? Porque a água saía do subsolo e criava aquela lama vermelha. E aquilo ali para mim era uma
toleiro de um lamaçal, mas foi muito bom eu passar por essa construtora como servente de pedreiro, apesar já de saber fazer a bala baiana e saber o pouco que eu vivi no Rio de Janeiro, mas quando eu cheguei na cidade dela, eu falei, poxa, aqui também, Santa Catarina, alemão, italiano, não posso sair pela rua vendendo. Família, né, também. Tinha Família, aquela, família nossa, muito o que a família dela vai tradicional. falar? Eu preciso do emprego com carteira assinada. Teve uma tia teve dela que esse falou pra mim pensamento assim, também. ó. Teve uma tia dela também, que é descendente italiano, falou assim, ó. Aqui você vai arrumar um emprego para pagar o seu INSS, para quando você envelhecer, você ter a sua aposentadoria. Só que no meu cérebro nunca coube isso. Ele foi, né? Você foi. Fui, porque eu tava Você ficou chegando quanto na tempo? cidade, eu não poderia confrontar. Foi 2 meses? Fiquei que um você mês e pouco, e ela Mês e levava marmitex pra mim, todo horário do almoço. Até que um dia ela foi levar marmitex pra mim, eu estava num andaime, uns 10 andames, a tantos metros. Eu falei, ô meu amor, trouxe minha comida, desci lá com muito carinho, ela sempre muito carinhosa, antes mesmo de casar já levava o meu almoço. Enfim, nós não morávamos juntos, ela morava na mãe dela, e eu aluguei uma kitnet. Independência, né? Independência ali, naquela kitnet, aí até que eu falei pra ela assim, olha, esse negócio de construtora, de servente pedreiro não é pra mim, porque eu sei uma receita de um doce assim, e que se eu fizer aqui vai dar bom e vai bombar. Antes de você responder a pergunta, me alonguei muito, hein? Quem foi a primeira pessoa a vender a bala baiana em Santa Catarina? Eu. Conta um pouco agora da história. Então ele falou, amor, você topa fazer algo comigo? Eu falei, topa. Eu sempre topei as ideias dele, porque eu sempre acreditei nele. E eu casei com ele por acreditar, né, nele. Topo sim. Ele assim, então hoje a gente tinha R$70 na época, né? Era R$70 que a gente tinha. lá. Ele assim, ó, a gente vai pegar esses R$70, vai no mercado e vai comprar os produtos para fazer um doce e a gente vai vender. Você topa? Eu falei, topo. Só que ele não tinha falado que era eu que ia vender, né? Ele falou assim, ó, então, enquanto eu ainda, né, tô trabalhando, porque você não tinha saído, Não né, tinha saído ainda. Eu queria sentir. Vamos fazer. A venda. Então, daí assim, chegou a noite, ele chegou do trabalho, a gente fez, Comprou matéria-prima, comprou né? matéria-prima e foi fazer o doce. Fizemos o doce e ele falou assim, ó, no outro dia, quem vai vender vai ser você, porque eu vou ir trabalhar. Você topa? Eu falei, topo. Aí fui vender de casa em casa os doces. A gente fez 70 doces. Foi 80 doces 80 que doces. produzimos, uma massa pequena, né, da produção de doce. Na época eu não trabalhava, né? Vendia Morava com a minha mãe. R$2. Aí fui vender, né, de casa em casa e vendi todos os doces, né? Exatamente. Ela De vendeu, R$2, você ficou vende, 180? 180. você vendeu 80 doces. A Em R$2. quanto tempo você demorou 3 para vender horas. os doces? Ela vendeu 80 Nossa. trufas. Vamos falar trufa, né? Bala baiana. Ela vendeu 80 bala 90, baiana em 3 horas. R$180, né? A gente conseguiu. R$180 ela fez bruto em 2009, porque a gente casou em 2010. Sim. Foi 1 ano antes da gente casar. A gente começou a juntar dinheiro pra gente poder casar. E aí, pensa comigo, eu trabalhava numa construtora, ganhava uma merreca servente de pedreiro, fiz a receita do doce que eu sabia fazer, e a minha futura esposa, em 3 horas, ela fez o que eu demoraria talvez 1 semana, ou quase 1 semana, para ganhar trabalhando na construtora. Aí e no mesmo dia você saiu do emprego, no não mesmo é isso dia eu que a gente saí vai do fazer. Mas, na verdade, é o cálculo. Você fala, É. pô, cara, eu tô aqui batendo massa, isso. furando buraco pra ganhar Eu falo- 50. E ela vendeu eu- 180, assim, fala de faturamento, né? Sim. Cara, é uma loucura. É uma A loucura. gente o que fizemos em seguida? Fomos lá e compramos o dobro de massa. Pegamos todo o dinheiro e fomos lá, compramos novamente, né? Todos O os dobro. produtos para poder fazer de novo. E aí esse dobro da massa deu aproximadamente aí 80, deu, vamos lá, 160 unidades mais ou menos, né? 80 mais 80, 160. Fizemos essas 160. Tudo foi No vendido outro dia ele foi por uma rua, eu fui pela outra. no outro dia. A gente vendeu tudo. E aí tinha duas E aí ruas foi principais da multiplicando. cidade, as duas assim, né? Ela foi por aqui, eu fui por aqui. Ela foi com uma cestinha de bala baiana aqui, eu fui com a outra cestinha por ali. Eu falei, ó, você vai caminhando no final da rua, até lá na bifurcação a gente se encontra. Ela terminou de vender primeiro que eu. Óbvio, né? Um docinho vendendo o outro. Inclusive tinha alguns homens assim que davam esses elogios, e eu acredito que por ser mulher ela vendia até muito mais do que eu, mas eu procurava recuperar na raça, na lábia, para poder chegar ao nível dela, porque eu vou dizer uma coisa para você, ela é incrível em vendas.
E foi por isso que quando saímos de Santa Catarina, em 2013, e chegamos em Marília, e eu olhei para ela e falei assim, ó, você tem cara de boticário. Se você for trabalhar na Boticário, você vai ser muito bem sucedida naquela empresa, porque você é bonita, você é bela, você tem a cara, você tem um perfil de uma marca de beleza. E aí, ela teimosa foi trabalhar numa autoescola aqui em Marília, ficou poucos meses, né? Eu acho que foi quase um ano, né? É, quase um ano depois ela voltou, só que aí foi tão bom a entrevista como ela, que ela já tinha a vaga garantida na Boticário, que a gerente lá falou pra ela assim, ó, se não der certo lá, volta aqui, que você tem vaga garantida aqui. Não foi? Vi, abrindo um parênteses aqui, uma coisa que vocês comentaram de vocês vendendo, né, juntos. Cara, vem na hora o livro do Gustavo Cerbasi, né, cara? Tipo, casais inteligentes enriquecem juntos. Enriquecem cara. juntos. Se o casal empregar energia... Leia esse naquilo, livro, né? leia esse livro. Eu me desafiei um dia em ler ele e eu consegui ler em menos de 6 horas, num único dia. Mas a gente ainda tem que responder a pergunta do É, Anderson. exatamente. Agora, com a pergunta, desculpa, tá? Não, Porque ele pode fez a ir. pergunta, eu fiz uma introdução respondendo, porque se ela já vendeu, então não tem por que ela importar com Vamos a só crítica, né? continuar o raciocínio aqui. Daí a gente casou, né? Depois de um ano. A Sim, gente casou, a gente foi morar junto. Continuamos nas vendas, nas né? vendas, continuamos produzindo juntos e vendendo juntos. E vendendo juntos até hoje. Mas sempre teve esse preconceito. Várias e várias pessoas me falaram, nossa, o que você quer com um vendedor de doce? Vendedor de doce, exatamente. Né? Que não tem nada, não tem um carro, não tem uma casa na época, né? Até depois, quando eu vim aqui pra Marília, nossa, o que você vê nele? Não tem um carro, você é tão bonita, né? É. Que futuro você vai ter, né? Exatamente. E eu nunca pensei assim, porque eu creio que a gente tem que conquistar as coisas juntos, né? Exatamente. Quando a gente se ama, quando a gente, né, quer estar do lado da pessoa, a gente precisa estar do lado em todas as circunstâncias. Então, eu nunca olhei para isso. Ele não tem um carro, ele não tem uma casa. Não. A gente vai conquistar. Exatamente, né? A gente chegou exatamente. aqui em Marília, a gente não tinha nada. Não tinha né? nada, só a roupa do corpo. E um ventilador que a gente tinha trazido no ônibus. No ônibus, exatamente. A gente era bem novinho, né? Tinha 22, 23 anos. Quando chegamos em Marília, 23, né? 2013, há 11 anos atrás, era mais ou menos isso daí. Então, pessoal, acreditar em si é muito importante. Graças a Deus, eu nunca esperei que ninguém acreditasse em mim. Pelo contrário, quanto mais as pessoas desacreditam em mim, mais elas me dão combustível para mim em busca daquilo que eu quero, porque eu não preciso provar para elas, eu preciso provar para mim. O meu maior concorrente, o meu maior competidor sou eu mesmo. Eu quero ser melhor do que ontem e pior do que amanhã. Isso significa evolução, porque amanhã eu serei melhor do que hoje. Se você buscar lutar por você, despreocupado com as críticas, você vai voar tão alto que quem te criticar vai estar voando na altura de um pardal, enquanto você vai estar alçando voos como uma águia. Vi, aproveitando, vou fazer uma pergunta aqui agora, uma pergunta bem objetiva. Você falou que começou a vender os doces lá em Santa Catarina, né? Sim. Investindo R$70? Foi. R$70. R$80, né? Que você falou. R$80. R$80, todo mundo achava que vocês, né, eram loucos, o que você quer fazer com um cara que vende doce, né, você tá aí, poderia estar projetando sua vida de uma outra forma. Vou fazer uma pergunta agora que não quer calar. Quanto hoje você, vendendo doce, faz média de faturamento mês? Olha, é possível, eu vou falar aqui porque depois que você se torna pai, que foi o meu caso, a gente acha que a gente vai acelerar mais na pista do empreendedorismo. E não é assim que funciona. Esse foi o meu pensamento. Não, porque agora eu vou ser pai, agora mesmo que eu vou trabalhar 24 horas por dia. Só que um homem de verdade, ele precisa estar presente no momento da paternidade e maternidade, que não é só a maternidade, não é só a mãe, é o pai também. Sim. Então, em vez em quando, eu dou uma acelerada, ela vem, desacelera um pouquinho, porque a gente tem que ir na consulta, tem isso da nossa filha. Então, eu sei que eu poderia participar mais, né, meu amor? Ela sabe, eu sou muito focado nos meus negócios, mas olha, já teve momentos do meu negócio, tínhamos alguns vendedores, né, que eu peguei pela mão, treinei, ensinei,
Fui até Bauru treinar um vendedor que ficou lá. Eu lembro quando você começou. Outro vendedor em Assis. Então, eu juntamente com os meus vendedores, nós já chegamos a faturar mais de 80 mil reais em um mês, vendendo chocolate e trufa na rua. Agora, se você... Show. Cara, é incrível. Eu tô porque, falando assim, do é topo, incrível. tá, gente? Mas a vida de um empreendedor, altos e ela baixos. é como um gráfico de uma bolsa de Uma valores. média de uma pessoa que vai sair hoje, assim, e falar assim, ó, a pessoa vai aventurar, porque eu sei que tem muita gente em casa, isso vai curar muita gente, tem casais desempregados hoje que possam estar ouvindo a gente. Uma média, se a pessoa fazer o que vocês fizeram, começaram com R$ 80, Por baixo, vamos uma jogar média, por baixo? que o casal vai... Nos se dedicar. primeiros 2, 3 meses é possível de 3,5 a 4 mil. Sabe por quê? Porque depois eu trouxe um parente pra cá, cunhada da minha esposa, que veio de Santa Catarina, morou aqui um tempo em Marília, e no primeiro mês, tudo que eu ensinei, tudo que eu treinei, tudo que eu mostrei pra ela que ela fez e executou, no primeiro mês ela fez mais de 5 mil reais limpo. Eu não tô falando bruto não, tá? Limpo dela. Ela chegou em Marília com um carro Calhambeque Bibi, caiu nos pedaços. E quando ela voltou para Santa Catarina, ela voltou com um Onix quase zero. Até melhor do que o que eu tinha, tá? Então, é possível. Esse é o Supercast. Eu acredito no poder da multiplicação. Você pode multiplicar os seus fracassos, contando ele todos os dias, as suas dificuldades, porque você não pode, porque você não consegue, porque você veio de uma família muito Ou pobre, não tem capacidade. ou não tem Que não- capacidade. Se acha inferior. Ah, eu não falo bem. Se acha eu inferior, não- não tem estudo, você pode ir multiplicando as suas desculpas. Porque quem não tem resultado é um ótimo contador de desculpas. Cara, eu vou até deixar um recado aqui pra você que tá nos assistindo. Talvez você está aí travado na sua casa. Talvez a sua família, por amor, por carinho, tá te incentivando, ó, vai fazer uma faculdade, vai fazer alguma coisa, vai procurar um concurso público. A pergunta que você tem que se fazer é: você vai fazer isso por dinheiro, para ganhar dinheiro? Se for por dinheiro, a resposta está aqui. O empreendedorismo, ele vai transformar a sua vida. Porque por mais bom que você seja em qualquer profissão, para você ganhar hoje média de 20, 30, 40, 50 mil reais, você vai ter que ter MBA, pós, vai ter que ser um cara muito bem descolado, trabalhar numa empresa, uma multinacional muito grande, além de ter que ter uma indicação muito forte para que você chegue lá a ganhar 30, 40 mil. Só que o empreendedor que começou com 80 reais já chegou a faturar 80 mil reais. Mas, enfim, gente, nunca me passou pela cabeça aceitar as inúmeras propostas de trabalho que eu já tive aqui na cidade E de também Marília. dizer que nessa fase você trabalhava de manhã, de tarde e de noite, né? Ouvi? Vamos lá. Imagina só agora uma mensagem vindo diretamente do futuro. Uma pessoa sentada com uma caneta na mão e um papel, esperando você deixar um recado de fortalecimento, de visão para essa pessoa no futuro. O que você deixaria? E o nome dessa pessoa é Laurinha. Qual que é a mensagem que você deixa para ela no futuro? O que eu deixo pra Laura do futuro? Rapaz, que pergunta incrível, hein? Rapaz, que pergunta. Olha, Que legal, né? Que Gostei legal. dessa pergunta. eu gostei E que depois aparece... vai ficar gravado aí. Aparece um monte de coisa. Agora mexe com Especificamente sentimento, para Laura. O maior empreendimento da minha vida foi ser um super pai para você, para te mostrar o caminho da mulher incrível que você pode ser no futuro, aí onde você está. E que o sucesso é o maior vingador contra todos aqueles que não acreditaram em você. Nunca desista dos seus sonhos. Vá em busca daquilo que você acredite, trabalhe com dureza, arduamente, porque para o caminho do sucesso não existe atalho. Olha, E, Carol, nada é impossível, né? Nada é impossível. Impossível é só uma palavra que criaram para fazer você não sair do lugar. e você, um recado para Laura no futuro? Quem foi o pai dela? Eu vou até me emocionar.
Nossa, Cássia, você me pegou de cheio, né? Laura, seu pai sempre foi o homem que a sua mãe amou. Cássio, falar em Laura é isso, gente, é emoção, não adianta. Amor, porque além de ser o esposo da sua mãe, é uma pessoa que me ensinou muita coisa. E uma das coisas mais importantes que ele me ensinou foi acreditar em mim. Então, que esse ensinamento passe para você. Acredite sempre em você, que você pode tudo, que nada é impossível. Seu pai é diferenciado, fora de sério. Rapaz, olha. Gente, desculpa, porque Show de bola. Não, emocionei. quando a gente fala em filho, ele... Nossa, meu, é isso... emoção, né? bate lá no- Quando chegamos em Marília, voltando um pouco daquela parte que eu falei que ela tinha a cara de uma empresa que trabalhava com beleza, ela chegou pra mim e ela é testemunha disso. Ela falou assim, ó, mas eu não sei falar que nem você fala. Eu não sei vender como você vende. Você enxerga em mim uma mulher que não existe em mim. Isso é muito profundo, não é? Eu peguei um frasco de perfume dentro de casa, coloquei nas mãos dela, pega essa garrafa. E falei pra ela, eu vou te treinar, vou te ensinar e você vai ser a melhor vendedora de uma empresa de cosméticos que você vai trabalhar, que ela trabalhou no Grupo Boticário, como vendedora no Shopping Esmeralda, você ficou ali aproximadamente 2 anos, né? O primeiro mês foi o mês de experiência, onde as vendas não eram registradas no código dela, é um código neutro, mais ou menos. A partir do segundo mês dela atuante como vendedora no grupo O Boticário, e eu era o que mais cobrava ela por resultados. Depois daquele segundo mês de vendas, até ela sair daquela loja, todos os meses seguintes, ela foi em primeiro lugar de vendas. Menti em algum momento, em algum aspecto? Não. Eu sempre procurei levantar essa mulher, sabe por quê? Num casamento, o seu maior apoiador, a pessoa que mais te põe pra cima, porque pra baixo já tá o mundo cheio de pessoas que te põem pra baixo. Você é casal que tá assistindo aí que é casado, ou pensa em casar, namora, é noiva, o seu maior motivador tem que ser o seu cônjuge. Tem que ser o seu parceiro. O marido, o maior motivador da mulher, e a mulher, o maior motivador do homem. Se funciona esse relacionamento, esse casamento nessa harmonia, o céu não é nem o limite, o céu é apenas o primeiro degrau. Que massa, cara, que massa. Muito bom ouvir isso, muito bom. A gente partindo para as considerações finais. Deixa eu fazer uma pergunta aí. Pode fazer. A gente falou de futuro. O que você falaria pro Vinícius lá no começo hoje? O que você falaria? Tipo, Vinícius, se você pudesse voltar lá atrás, o que você, assim, falar, nossa, não desiste, o que você falaria? Eu falaria para o Vinícius do passado para ele ser muito mais ousado do que ele foi. Eu falaria para o Vinícius do passado cortar muitos cordões umbilicais que ele precisaria ter rompido antes. Porque um dos momentos divisores de água para mim e para minha esposa foi quando eu cheguei aqui em Marília, né? Cometi erros financeiros por emprestar nome, não sei se já aconteceu de vocês emprestar nome, eu cometi erros assim na vida e paguei preços caros por isso, sabe? Por emprestar nome. Quando eu cheguei em Marília, cheguei com o meu nome negativo, nome sujo, e tive que ir remangar a manga para pagar alguns milhares de reais por ter prejuízos no meu CPF. Mas fui, a dívida não caducou, porque homem é assim, ele mata o problema no peito, ele resolve o que precisa ser resolvido, ainda que não tenha sido causado por ele, mas foi, porque se você emprestou o nome, você se colocou como um alvo, né? E quando o tiro vier, ele pode te acertar. E pagamos juntos, me dá a mão aqui, trabalhamos juntos, ralamos juntos em Marília. Quando eu cheguei em Marília, eu vendi roupa, eu vendi perfume, eu vendi cosméticos. Se você não entende nada de vendas, eu quero deixar para você aqui uma dica. Procura conhecer uma empresa séria no marketing de vendas, marketing multinível. Uma empresa séria, idônea, que tenha produtos, que você possa se enturmar com pessoas que vai te influenciar positivamente a você, lapidar o diamante bruto que existe em você, porque eu já fui um diamante bruto e as vendas ela vai te lapidando
todos os dias. O Cássio já conheceu marketing multinível também e sabe que muitas pessoas mudaram de vida e transformaram a vida no marketing multinível, e teve gente sim que enriqueceu, mas o maior enriquecimento que você traz de uma empresa séria, idônea, que tenha produtos, ou vai vender alguma outra coisa. Não, eu estou dando apenas para você um caminho, tá? Ou você pode trabalhar provisoriamente numa empresa como vendedor e ali você quebrar todas as barreiras que existem dentro de você para depois você partir para o seu próprio negócio, não é? Então, essa ousadia de a pessoa começar, encontrar algo que vai quebrar algumas travas que tem dentro dela, desbloqueá-la, isso é muito importante, não é? Então, dando um recado para o Vinícius, que você falou do passado, ser mais ousado, cortar muitos cordões umbilicais, porque as pessoas ficam assim, mas o que a minha mãe vai achar? O que o meu pai vai achar? Mas o que a minha esposa vai pensar de mim? O que o meu marido vai pensar de mim? Meu amigo, o que eles vão pensar de você no momento que você tomar a decisão de empreender, seja lá no que você quiser empreender, a opinião deles é o de menos. O que é mais importante são os lugares incríveis que você vai levar sua esposa para viajar, despreocupado com o valor do hotel que você vai se hospedar, despreocupado com se aquele ponto turístico é caro ou não. Eu e minha esposa já tivemos em lugares incríveis no Nordeste brasileiro, já ficamos 10 dias, já ficamos 12 dias, comemos bem, vestimos bem, namoramos bastante, porque casamento é isso, você não tem que namorar só quando você namorava não. Depois, quando você começa a melhorar economicamente, o seu relacionamento, o fogo, ele tem que aumentar mais ainda, meu querido. É isso. Quanto mais o tempo passa para o casamento, não é esfriar, é mais aquecer, se esquentar. E queira ou não, a maioria dos casos de divórcio no Brasil está ligado primeiramente a problemas econômicos e financeiros e depois vem problemas de infidelidade. Então, você crescer, vencer e prosperar, tá tudo ligado a dinheiro. Dinheiro, ele não compra felicidade. Ele compra uma boa cama, uma boa viagem, um bom hotel, um bom avião. Isso é felicidade? Se isso não é felicidade, então eu não sei o que é felicidade. E um bom plano de saúde para sua bebê também. Hoje nós podemos dar um bom plano de saúde para minha esposa, para mim, para minha bebê. A esposa abre a geladeira, o que ela está a fim de comer? A prosperidade vai dizer o que tem dentro da minha geladeira. Ou a escassez. Os meus resultados vai dizer o que eu tenho na minha despensa. Minha esposa quer ir no salão, quer fazer a unha, quer comprar um perfume, uma roupa. Tudo está ligado a questões econômicas, queira você ou não. Vinícius do passado, você poderia ter ousado mais, cortado mais cordões umbilicais e deixar de se preocupar menos do que as pessoas pensavam de você. Talvez você estaria muito mais à frente, mas enfim, a gente não pode voltar e mudar o passado, mas podemos mudar as decisões que tomamos hoje para ter um novo futuro. Que massa. Carol, qual o recado você deixaria para uma esposa que tem um marido empreendedor, que tem esse desejo, essa ambição, né, de crescer, mas às vezes ela não apoia, porém ela quer ser uma âncora. Tipo, ele quer evoluir, ele quer crescer, quer participar de eventos, quer participar de networks em grandes lugares, só que ela, além de não apoiar, ela tenta parar aquela pessoa. O que você pode deixar de conselho para hoje uma esposa deste tipo de pensamento? Seja companheira do seu esposo. Acredite nele. Isso influencia muito quando uma esposa acredita que seu esposo pode ir além, né? Não seja a âncora, né? Seja a pessoa que incentiva. O Vinícius sempre foi uma pessoa muito comunicativa, sempre esteve em muitos lugares e às vezes eu estava com ele, às vezes não, mas sempre acreditando que ele estava lá para ter um conhecimento, para poder crescer, né? Para a gente poder ir além. Então, acredite, confie e faça com que o seu esposo olhe para você e fale assim, ela está do meu lado. Porque é muito importante quando uma esposa está do lado do marido. Muitas vezes é ele que vai se destacar,
mas é porque você tá nos bastidores dando força, ajudando e sendo a pessoa, fazendo A acontecer. base ali, né? Sendo a base, isso é muito importante. Então, acredite. Acredite no seu esposo. É isso, Cássio. Bacana. Anderson, suas considerações finais aí. Manda um recado para nossa audiência. O que você tem para falar para nossa audiência depois desse nosso episódio? Eu tô impactado e eu tava pensando aqui, tudo que a gente falou, a energia, se vocês pudessem aí sentir essa energia desse casal, é show de bola. E a palavra que tocou muito no meu coração de perceber em vocês é decisão. Você que tá em casa, toma a decisão em qualquer área. Talvez você tá com alguma coisa parada, travada na sua vida emocional, no relacionamento, no trabalho, finança, por falta de uma decisão. O Vinícius e a Carol deixou claro que se você tiver decisão, isso muda o jogo da sua vida, muda os sonhos. Tenho certeza que se vocês aplicarem o pouco aqui que esse casal falou aqui, do que eles passaram, que eu tenho certeza que tem muito mais, eu tenho certeza que muda tudo. Deixa um curtir e acompanhe que terá muito mais episódios. Que massa, cara. As minhas considerações finais para nossa audiência, para quem vai estar escutando esse podcast, seja amanhã, mês que vem, daqui 10 anos, daqui 30 anos. Vai estar online, vai estar lá. Vai eternizar esse vídeo, né, nas redes sociais. Realmente, falou sobre decisão, muito forte. Casais que pensam juntos, enriquecem juntos e andam para frente. Resiliência. Mas se você realmente deseja ter uma vida diferente, ter experiências diferentes, conhecer lugares diferentes e avançar financeiramente de uma forma mais rápida, não tem como você fazer isso se não for através das vendas e do empreendedorismo. Empreendedorismo transformou minha vida, me tirou do fundo do poço e hoje eu posso falar que eu tenho vivido experiências tão incríveis que eu falo, às vezes, até na compra de uma coisa boba, eu vejo Deus dentro desse negócio, eu vejo o que Deus fez na minha vida, eu vejo de onde Deus me tirou, mas nada teria acontecido se eu não tivesse tomado uma decisão de mudar. Quando tudo parecia perdido, ninguém mais dava crédito, eu falei, eu vou mudar. Foi doloroso, mas eu cheguei, eu venci. E você também vai vencer. Talvez você está preocupado, com medo, angustiado, mas entenda uma coisa, pegue o exemplo desse casal, pegue a energia positiva deles, aplique na sua vida, porque Deus já tem planos para você. Porque isso é de Deus, sempre o melhor pra gente. Então, foi muito bom te receber aqui, Vinícius, foi muito bom te receber aqui, Carol, é uma honra pra mim, nós que nos conhecemos, né? Lá na escadaria da 9 de julho, na Rinodê. Exatamente. Você subindo com seus bombons Exatamente. pra vender, foi uma honra ter você aqui, cara, comigo, você não tem noção. Eu ainda falei pra você, na amizade, não é aquela que a gente se encontra todo dia, mas a amizade é aquela que você tem conexão quando se encontra. Essa é a verdade. E muito obrigado, Anderson, por estar aqui comigo. Obrigado. Amém, um louco, né? É doido, Louco, isso é doido. A gente falou de montar um projeto, não, vamos fazer então, não sei o que, estamos aqui. Estamos aqui. Aconteceu, fizeram Aconteceu. acontecer. Eu quero também agradecer, é uma honra ter vocês. Quero agradecer você por ter um dia lá colocado aquela aula, eu aprendi muito. Quero agradecer você, que aquela vez eu não agradeci, não. Muito obrigado. Não pare de compartilhar o conhecimento. É bom que eles falam que também as redes sociais de vocês, se as pessoas tiverem dúvida, Sim. tiver alguma coisa, sigam eles. Eles, cara, é um casal show de bola. Se tiver alguma dúvida, quer saber alguma coisa, conversa, chama eles aí, ó. Deixa Em foco, em foco. Quero deixar aqui para os ouvintes desse podcast os nossos 2 @ dos Doces Beijos de Anjo, que é o nome dos chocolates, né, do meu negócio de chocolate, @Doces Beijos de Anjo, tá aí para você no rodapé. E também
o nosso outro Instagram, que é o emfoco.você. Segue aí também na descrição no rodapé, para você poder seguir e acompanhar o trabalho brilhante que essa mulher incrível está fazendo. Não é ela que me acompanha, eu estou acompanhando ela. Ela fez publicidade junto comigo no Magazine Luiza, para o grupo O Boticário, fizemos para as lojas incríveis aqui em Marília. Então acompanha lá o nosso trabalho, que a gente sempre vai postar conteúdo que venha agregar valor para você. Na nossa vida, sempre foi Deus, nunca foi sorte. Carregamos juntamente, eu e ela, com a nossa aliança, os 2D da nossa vida, Deus e decisão. Você pode até ter Deus na sua vida. Se você não for uma pessoa de decisão, nada vai acontecer se você não agir e manifestar a fé que existe dentro de você. Por mais que seja do tamanho de um grão de mostarda, essa vontade de vencer e crescer tem poder de transformar a sua vida e a sua história. Cara, que massa. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado Muito a você. obrigado. Obrigada, Cássio. Obrigada, Anderson. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Não deixe de seguir esse canal. Comente aqui embaixo. Compartilha, curta e até o próximo episódio dessa primeira temporada do SuperaCast. E quem sabe, se você tomar uma decisão, o próximo a estar aqui nessa mesa seja você com a sua família. Até mais e até o próximo vídeo.